Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast e canal de Rumenologia. O assunto de hoje, vitamina A, mais precisamente os efeitos da suplementação de vitamina A sobre a gordura intramuscular ou sobre a nossa famosa gordura de marmoreio. Muitas pessoas, quando eu abri uma caixinha no Instagram, me sugeriram esse tema. É um tema que eu falo também no programa Carne 4.0. Eu toco muito nesse assunto no momento que a gente conversa sobre dietas para marmoreio, né? Eu também falo muito sobre vitamina A, então a gente vai desmistificar esse assunto hoje e possivelmente sanar todas as dúvidas de vocês. Bom, antes de começar a falar de vitamina A, né, da vitamina A propriamente dita, não tem como, né, nesse episódio, a gente não mostrar ou não revisitar, na verdade, né, a fisiologia ou quando acontece, né, o depósito de gordura intramuscular, né, quando que se inicia, né, esse depósito, né, de gordura de marmoreio. Quem está assistindo no YouTube, né, eu estou mostrando um slide muito legal aqui. Quem está no Spotify, eu convido, né, para ir para o YouTube depois e dar uma olhada lá. Nesse slide eu estou mostrando, né, que a gordura intramuscular ela inicia, né, eu circulei aí para vocês, né, nesse quadradinho aí no centro aí do slide, né. A gordura intramuscular ela inicia o seu depósito no terço final de gestação. Tá certo? E aí, obviamente, que após o nascimento, né, esse depósito de gordura intramuscular perdura aí, né, até o restante da vida do animal. O que é importante a gente saber, né? O importante é a gente saber que antes do nascimento, a gordura intramuscular, né, ela tem uma diferenciação, né, de células adipogênicas, né, onde acontece uma hiperplasia de células, tá ok? No terço final da gestação, ou seja, ocorre uma multiplicação celular, aumenta o número de células adipogênicas e, consequentemente, o número de adipócitos. Esse processo de hiperplasia, ele perdura, né, até 5, 6 meses de idade do animal, ou seja, mesmo após o nascimento, né, os adipócitos intramusculares, na verdade as células adipogênicas, né, elas continuam em hiperplasia. Tá ok? Ou seja, só depois de 5 a 6 meses que a hiperplasia cessa e então inicia-se um processo apenas de hipertrofia desses adipócitos, ou seja, inicia um processo apenas de enchimento desses adipócitos com gordura. Diferentemente de outros tecidos, né, outros depósitos de gordura, como gordura visceral, gordura subcutânea, gordura intermuscular, né, o processo de hiperplasia ocorre apenas durante a gestação, né? Após o parto, após o nascimento, tá ok? Já inicia-se o processo de hipertrofia. Então, os outros depósitos de gordura no corpo, né, com exceção da gordura intramuscular, tá ok? O processo de hiperplasia ocorre apenas durante a gestação, tá certo? O adipócito intramuscular ou as células adipogênicas ligadas, né, aos adipócitos intramusculares são as únicas que ainda fazem hiperplasia após o parto. Tá ok? Assim como as fibras musculares, né, eu mostro nesse slide aqui também, né, que o processo de hiperplasia de fibras musculares ocorre apenas durante a gestação. Após o parto, após o nascimento, então, irá ocorrer apenas hipertrofia de fibras musculares. Então, em resumo, né, em termos da gordura de marmoreio, ela é uma gordura de exceção, né? É um depósito de exceção, tá ok? É o único depósito desses que eu mostrei para vocês que ainda faz hiperplasia de células após o nascimento. Nenhum outro sítio de deposição de gordura, nem mesmo as fibras musculares, fazem hiperplasia após o nascimento. Mas esse processo de hiperplasia no adipócito intramuscular é apenas até os 5, 6 meses de idade. Tá certo, pessoal? Muito legal. Bom, e o que a vitamina A tem a ver com tudo isso, né? Então eu estou mostrando aqui um outro esquema, né? Que a presença de vitamina A exatamente na fase onde ocorre hiperplasia de células, ou seja, proliferação de células adipogênicas, quando há presença de vitamina A, ela pode então ser benéfica
ao marmoreio no final da vida do animal, ou seja, lá na ocasião do abate. Tá certo? A presença de vitamina A, então, estimula a proliferação de células adipogênicas que, por sua vez, né, no futuro, vão se diferenciar em pré-adipócitos e adipócitos intramusculares, que, por sua vez, mais tarde vão ser, né, preenchidos aí com gordura. Tá ok, pessoal? Então, enquanto houver hiperplasia de células, tá certo? Enquanto houver hiperplasia de células, ou seja, terço final de gestação e início da vida do animal, logo no pós-parto, pode ser que a vitamina A tenha um efeito positivo no marmoreio, porque ela estimula a proliferação de células adipogênicas, que por sua vez vão se diferenciar em pré-adipócitos e adipócitos intramusculares. Tá certo? Bom, aqui eu mostro para vocês agora um experimento, né, que foi publicado recentemente sobre injeções de vitamina A, tá certo? Nos dias 0, né, ou seja, logo após o nascimento, e no 30º dia de vida, né, dos animais. O que aconteceu? Né? Os pesquisadores usaram 3 tratamentos, né, um tratamento placebo, onde a injeção não continha, né, nada de vitamina A, e 2 doses, uma dose de 150.000 unidades internacionais e uma outra dose de 300.000 unidades internacionais. E o que eu quero mostrar para vocês? Né? No gráfico da direita, né, na verdade, eles mediram a expressão, né, dos fatores de transcrição, né, de adipogênese intramuscular, né, e um fator de transcrição muito importante é o PPAR-G, né, o famoso PPAR-gama, né, e os autores verificaram que com 150.000 unidades internacionais de vitamina A, o PPAR-gama foi mais expresso, né, ou seja, ele transcreveu mais a resposta, tá certo? Para proliferação celular nessa fase, tá certo? Ou seja, mostrando, né, com evidência que a suplementação de vitamina A, na verdade, a injeção de vitamina A no dia 0 e no dia 30 de vida pode estimular a expressão do PPAR-gama, né, que é um dos fatores de transcrição aí para ocorrer a deposição de gordura intramuscular, ou seja, a famosa gordura de marmoreio. Obviamente que o experimento prosseguiu e aos 308 dias de idade, né, os autores passaram ultrassom nos animais, né, e como vocês podem ver ali, né, a gordura intramuscular, né, aumentou, né, em relação ao controle, né, no tratamento de 150.000 unidades internacionais. Tá certo? Ao abate, com 338 dias, né, de idade, né, a gordura intramuscular com 150.000 unidades internacionais de vitamina A aumentou, mas não foi diferente estatisticamente, tá? Mas no score de marmoreio foi, ou seja, animais que foram suplementados com 150.000 unidades de vitamina A, eles apresentaram um maior score de marmoreio, né, aquela leitura de marmoreio, né, que o USDA faz, né? Então, aumentou o score de marmoreio quando comparado com o controle na suplementação de 150.000 unidades internacionais de vitamina A. A suplementação com 300.000 unidades de vitamina A deu uma resposta intermediária, né? Ou seja, não foi diferente nem do controle nem dos 150.000. É óbvio que essas dosagens precisam ser mais bem estudadas, tá ok? Talvez a dosagem de vitamina A com, né, uma injeção aí de 300.000 unidades internacionais foi excessiva, tá? Mas o meio científico precisa entender melhor ainda, né, os efeitos negativos aí, né, onde que estão os efeitos negativos dessa suposta superdose aí de vitamina A. Bom, então a gente já falou aqui que, né, na fase de proliferação de células adipogênicas, injeções de vitamina A aí no início da vida do animal pode ser benéfica, tá ok? Podem ser benéficas, né? Bom, voltando aqui no slide que eu tinha mostrado anteriormente, né, nessa figura, né, vamos falar agora da suplementação de vitamina A após o nascimento, né, após a fase de hiperplasia, né, na fase de hipertrofia, na verdade, né? Então, depois que ocorreu a diferenciação das células adipogênicas em pré-adipócitos e adipócitos intramusculares, ocorre, né, o fim, né, da fase de hiperplasia. Isso vai ocorrer novamente com 5, 6 meses de idade. Após esse momento, né, após essa fase, vai ocorrer apenas
hipertrofia dos adipócitos, tá certo? E aí, nessa fase de hipertrofia, quando não tem mais hiperplasia, só ocorre enchimento dos adipócitos intramusculares, a suplementação com vitamina A afeta negativamente o marmoreio. Por que que isso acontece? Quem está escutando no Spotify, vai agora para o YouTube, porque eu estou mostrando o slide que é providencial para a gente entender, né, esse processo do porquê que a vitamina A ajuda, né, logo após o nascimento, né, enquanto há hiperplasia, mas atrapalha depois que acaba a hiperplasia e começa a hipertrofia. O que acontece? Vocês lembram lá do PPAR-gama, que a gente conversou, que a vitamina A aumenta a expressão, né, desse fator de transcrição após o nascimento, né? Então, o PPAR-gama é alvo aqui de novo, né, da nossa explicação. Depois da fase de hiperplasia, quando começa a fase de hipertrofia, a vitamina A ela concorre, ela compete, né, com substratos, na verdade, que induzem o marmoreio. Por exemplo, glicose, por exemplo, ácidos graxos monoinsaturados, como o ácido oleico, tá ok? Ou seja, a vitamina A ocupa o mesmo sítio de ligação, ou seja, chega uma glicose lá, ou chega um ácido oleico, né, para entrar no adipócito, iniciar o processo de preenchimento desse adipócito com gordura, a vitamina A, na verdade, não deixa, né, esses substratos adentrarem o adipócito, ou seja, ficam ali na porta, né, atrapalhando, né, a entrada dos possíveis substratos aí que iriam marmorizar a carne. Então veja bem o que acontece, né? Eu faço uma pergunta aqui nesse esquema que eu mostro para vocês, né? Será que os bovinos no Brasil consomem muita vitamina A? Bom, aonde possivelmente, né, os bovinos podem conseguir vitamina A na dieta deles no Brasil? Olha só, no pasto, ok, pessoal? Ou seja, o pasto tropical está cheio de vitamina A, na verdade de beta-caroteno, né, que por sua vez aí vai ser precursor, né, vai ser transformado aí em vitamina A no organismo do animal. Ou seja, o animal, né, o bovino, né, no Brasil, né, ele consome muita vitamina A, tá certo? Tem grande disponibilidade de vitamina A mesmo na época seca do ano, tá ok? Então, muitas vezes não é culpa da genética do animal, né, que o Nelore, por exemplo, muita gente fala que o Nelore não marmoriza, né? Mas o bicho fica a vida inteira praticamente, né, a maioria dos animais, né, expostos à vitamina A, né, consumindo, né, vitamina A. Ou seja, o que, né, durante o processo de hipertrofia, né, que é a maior parte da vida dele, né, durante o processo de hipertrofia aí dos adipócitos intramusculares, ele está com essa deposição, na verdade, atrapalhada, né, devido ao acúmulo aí de vitamina A. Ou seja, mesmo que o animal não tenha vitamina A disponível, ela fica estocada no fígado. Então, se em algum momento da vida, vamos dizer assim, no verão, que o pasto está melhor, né, ele come um monte de vitamina A aí via pasto, tá ok? E na época da seca o pasto cai de qualidade, né, ele tem menos vitamina A lá. Não tem importância nenhuma, porque a vitamina A fica estocada no fígado, né, e esse fígado libera, né, esse estoque de vitamina A quando o animal não estiver consumindo, né, e esse estoque dura mais ou menos uns 6 meses. Né, então, não tem como a gente, por exemplo, na fase final da vida do animal, se você tiver a brilhante ideia nos últimos 3 meses de confinamento, por exemplo, você retirar a vitamina A da dieta, é bem provável que você não tenha efeito, né, no marmoreio, porque o fígado do animal tem muita vitamina A estocada. Na verdade, ele tem estocada a vitamina A que o animal consumiu a vida toda, né, até aquele momento. Né? Então, é óbvio que se você tirar a vitamina A muito antes, né, ela, né, o que a gente aprende na escola é verdade. Né? Ela está ligada com a visão. Né? Animais que não comem vitamina A podem realmente ficar cegos. Tá ok? Então, é mais ou menos um jogo. Né? Então, a gente tem que tentar usar a vitamina A de forma estratégica. Obviamente usar, né, injeções, né, se assim for o caso do seu protocolo nutricional, né, você pode usar injeções lá no começo da vida do animal, né, que vai influenciar, estimular de forma positiva a proliferação de células adipogênicas,
tá certo? Para quando chegar na fase de hipertrofia, ter um maior número de adipócitos lá, tá certo? Prontos para serem enchidos aí com gordura. Tá ok, pessoal? Bom, e aí você pode fazer um manejo estratégico. Obviamente que não é o assunto desse episódio, mas você pode fazer um protocolo nutricional, né, carregado de energia aí para tentar favorecer o marmoreio, mas na fase final da vida do animal, aí, pelo menos aí, por 6 meses antes do abate, né, você pode retirar a vitamina A da dieta, né, ou do seu suplemento para tentar ajudar, para tentar desbloquear, então, né, como eu estou mostrando aqui, né, o PPAR gama, tá certo? Porque o PPAR gama fica bloqueado pela vitamina A e impede, por exemplo, que a glicose e ácidos graxos monoinsaturados como o ácido oleico entrem no adipócito, então, para promover o processo de marmoreio. Tá certo, pessoal? Aqui eu estou mostrando um outro estudo para vocês, é um estudo americano feito lá na Texas Tech, muito interessante, né? E nesse experimento os pesquisadores depletaram a vitamina A dos animais, ou seja, foram fazendo biópsia de fígado, né? Não forneceram vitamina A para os animais adultos, né? Até os animais terem o fígado depletado de vitamina A, ou seja, eles foram fazendo biópsia de fígado e até eles constataram que no dia 192, tá ok? Os animais realmente não tinham nenhuma vitamina A no fígado. Aí beleza, eles começaram o experimento, depletaram os animais, né? E então começaram o experimento com suplementação e sem suplementação de vitamina A durante a fase de confinamento. Os animais foram confinados e aí no final os animais foram abatidos e a carne coletada, né? E aí eles fizeram uma análise, né? Fizeram uma microscopia de fluorescência, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Para quem está no Spotify, vai para o YouTube, porque as fotos são muito legais. Mostrando para vocês, né, a gordura intramuscular de animais que comeram vitamina A e que não comeram vitamina A, tá certo? O SC ali na parte de cima é gordura subcutânea e o IM ali embaixo é a gordura intramuscular. Dá uma olhada. Todos os pontinhos amarelos que eu estou mostrando aí para vocês são pontinhos de gordura, tá ok? Olha só. Os 2 quadrados da esquerda, né, são animais que não consumiram vitamina A, tá certo? E mesmo assim, ó, a falta de vitamina A aí na fase final da vida dos animais aumenta a deposição de gordura tanto no tecido adiposo subcutâneo quanto no tecido adiposo intramuscular e muito mais no tecido adiposo intramuscular, tá certo? Olha só os quadradinhos da direita, né, para a gente comparar, quase não tem nada de gordura. Tá certo? Olha só na subcutânea, com, né, vitamina A à direita, né, e sem vitamina A à esquerda, né, nos 2 quadradinhos de cima. Né? E nos quadradinhos de baixo, né, com vitamina A na direita também, sem vitamina A na esquerda. Olha a diferença, né, do depósito de gordura intramuscular quando o animal não é suplementado com vitamina A na fase final da vida. Né? Lembrando que nesse experimento, né, pessoal, antes da suplementação com vitamina A, os animais foram depletados, né? Eles ficaram 192 dias sendo biopsiados aí no fígado, né? Para garantir que quando o experimento começasse, né, não houvesse presença, né, de vitamina A no fígado para ajudar, né, para na verdade competir aí com a glicose, né, e com o ácido oleico no enchimento do adipócito intramuscular. Ok? Bom, para não dizer que eu cito só trabalho internacional, né? Esse trabalho, apesar de ser muito internacional, é um trabalho muito bonito, foi feito aqui no Brasil, na Universidade Federal de Viçosa, tá ok? Onde os pesquisadores também, né, na fase adulta dos animais, eles suplementaram vitamina A, né, ou não, né? Foi um experimento que teve ou não suplementação de vitamina A. E olha só, o conteúdo de gordura intramuscular em animais que comeram vitamina A e em animais não suplementados, tá certo? Veja bem, tem até a foto aí do lado, ó, né? Uma imagem, né? A imagem vale mais que 1000 palavras, né? Olha só, animais que foram suplementados com vitamina A, olha o grau de marmoreio quando comparado com os não suplementados, tá certo? É muito grande a diferença, tá ok, pessoal? Então, né, como conclusão aqui desse episódio, né, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, né,
A vitamina A, então, é a heroína ou a vilã do marmoreio, né? Ela é as duas coisas, na verdade, né? Então, quando a gente usa a vitamina A no início da vida do animal, né, ela pode promover benefícios no marmoreio lá no final da vida deste animal, né, quando ele for abatido, né? Essa vitamina A tem estudos, como eu já mostrei, onde ela é injetada, né, no animal, né? A gente precisa fazer outros experimentos, né, fazer mais estudos, né, sobre a possibilidade da gente usar essa vitamina A no suplemento, né, de forma oral. No entanto, para bezerros é complicado, né, porque o bezerro come muito pouquinho, né? Então é muito difícil a gente conseguir incluir vitamina A no suplemento, né, nessa dose alta, né, e fazer com que o animal consuma o que a gente quer, tá certo? Então talvez a injeção seja mesmo, né, a melhor estratégia, né, uma injeção, né, uma dose cavalar aí de vitamina A logo no início da vida do animal, com um repasse aí um mês depois, tá certo? Mas nada, né, não tem nada confirmado ainda ou consolidado sobre a impossibilidade de se fornecer, né, nesses primeiros 30 dias a vitamina A de forma oral, tá, via suplemento, né? Precisa se fazer um experimento, né, nesse sentido para averiguar essa possibilidade. Tá ok, pessoal? Então, né, no início da vida do animal, fim de gestação, né, o uso de vitamina A pode ajudar no marmoreio. Inclusive, né, tem poucos estudos ainda, né, no meio científico onde se aplicou vitamina A na mãe, tá ok? Então, seria um estudo legal também de ser realizado, né, aplicar uma injeção aí de vitamina A na mãe, aí, né, na proximidade aí do parto, ou talvez, né, 1 mês, 2 meses antes do parto, precisa pensar melhor nessa possibilidade. Tá certo, pessoal? Agora, depois que passou a fase de hiperplasia, né, não há mais fase de hiperplasia, não há mais multiplicação de células, apenas hipertrofia, então a suplementação de vitamina A vai atrapalhar o processo de marmoreio, porque ela compete pelo mesmo sítio de ligação, ou seja, ela ocupa lá no fator de transcrição, lá no PPAR-gama, né, o mesmo lugar que ocuparia os substratos que vão dar o marmoreio. Tá ok, pessoal? Então, no animal adulto, já que está fazendo apenas hipertrofia de adipócitos, a vitamina A vai atrapalhar. Ok? Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui no nosso canal de ruminologia, tá ok? Se você gostou desse episódio, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, ou aqui no YouTube, se você estiver assistindo aqui no YouTube. Eu consigo ver, né, nas análises estatísticas do canal que mais ou menos metade das pessoas que assistem o vídeo aqui no canal não estão inscritas no canal. Então, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês saberem aí para vocês serem avisados, né, quando cada vídeo novo for publicado, tá ok? Divulga o nosso podcast, o nosso canal para os seus amigos, para sua família, para os seus colegas de trabalho. Ajude, né, a atrair mais apaixonados pelo mundo do rumen aqui para o nosso canal. E, como de praxe, se você tiver alguma sugestão de celebridades do mundo do rumen para eu entrevistar, ou simplesmente de temas que você quer saber mais sobre o rumen, sobre ruminologia, deixe o seu comentário aqui no nosso canal do YouTube, ou me manda um direct lá no Instagram. Tá na tela aí o meu Instagram, @DaniloMillen, tá? É sempre um prazer conversar com vocês. Eu respondo sempre todas as perguntas. Eu posso demorar, mas eu respondo todos os directs, eu respondo todas as perguntas do YouTube, né? Às vezes demora um pouco a resposta, mas sempre sai. Bom estudo a todos e um abraço.